sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27. Estaremos lendo do versículo 13 ao versículo 25. Atos 27, do 13 ao 25. E a palavra do Senhor nos diz assim: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por esse domingo, por essa manhã. Eis aqui a tua palavra. É um relato de um acontecimento sobre a vida de Paulo e sobre os demais que estavam com ele. E Paizinho querido, este acontecimento não é diferente dos dias de hoje sobre as nossas vidas. Mas pedimos ao teu Espírito Santo que possa liberar sobre as nossas vidas uma esperança, Deus, jamais vivenciada. Que possamos confiar e esperar no Senhor, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor jamais perderá o controle, que a nossa vida está nas tuas mãos e nos teus cuidados. Assim nós oramos, Pai, em teu nome, amém e graças a Deus. Permaneça com os seus olhos fechados, e que agora você possa depositar toda a sua confiança, através dessa canção, ao Senhor. Diga: cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder
Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. É essa certeza que nós temos nessa manhã, que nós podemos descansar no Senhor. Esse texto de Atos 27 traz esse relato. E se nós mergulharmos nessa narrativa, que para mim ela é fascinante, porque é uma narrativa composta de desafios e reviravoltas. Assim como na nossa jornada, passamos por situações as quais apresentam inúmeros desafios, mas também somos surpreendidos por inúmeras reviravoltas. E nesse capítulo nós somos levados a acompanhar essa jornada marítima do apóstolo Paulo. Paulo e seus companheiros, eles estavam em uma viagem, e essa viagem ela foi com muita emoção. Se pudéssemos pedir algo, se pudéssemos dar sugestões de algumas coisas para Deus, e se estivéssemos nessa situação, com certeza nós falaríamos: menos emoção, por favor. Porque essa história marítima, ela é regada de muitas emoções. E nós vemos que vem do desenrolar com uma decisão de, o contexto histórico de zarpar, de sair do porto da Judéia, rumo a Roma, onde Paulo ele deveria comparecer diante do imperador de Roma, Júlio César, porque ele estava sofrendo acusações, ele estava sofrendo ataques diante da sua postura, diante do que ele estava fazendo, de toda a mudança que ele havia experimentado, e o resultado dessa mudança. As alegações é de que agora ele participava, e aqui entre aspas, ok? De uma seita de Nazaré, de que ele estava falando contra a lei de Moisés. E aí Paulo, ele começa a sofrer essa retaliação, e ele é chamado para se apresentar diante do imperador Júlio César. E nós vemos que ao longo desse percurso são apresentadas as dinâmicas da navegação da época, e todos os riscos, e todas as precauções também necessárias. Nós vemos aqui esse relato, o qual nos transporta para dentro do navio. O texto, ele nos faz estar dentro do navio, olhando de dentro do navio. De repente o texto nos coloca fora do navio.
Nós vemos o tempo da narrativa. Por um momento, nós estamos de dentro, no outro momento, nós estamos de fora, mas em todo o tempo, nós estamos na tempestade. Nós estamos lendo a narrativa da tempestade. Mas nós vemos aqui os passageiros, todos os tripulantes, à mercê de uma situação de forças naturais, forças contrárias e forças essas naturais. Através de detalhes meticulosos, Lucas, o autor de Atos, descreve toda essa atmosfera tensa a bordo desse navio. Traz o momento tenso de toda essa embarcação e fala a respeito desses ventos contrários e dessa tempestade devastadora. E nós vemos que o desafio culmina em um naufrágio iminente na ilha de Malta, onde todos os sobreviventes, eles experimentaram a providência de Deus de uma maneira inesperada. E isso é o meu e o seu retrato muitas vezes na caminhada. Porque quem de nós, eu não estou falando aqui nenhuma novidade, eu não estou falando aqui algo novo e surpreendente para você, porque quem de nós que não passa por tempestade? Quem de nós que não enfrenta mar revolto? Quem de nós que ao sermos chamados para atravessar do outro lado, não leva um susto no meio do caminho, diante das surpresas que vão testar a nossa fé, mas nos fazer também crescer em fé? Quem de nós que não vai olhar para a situação à nossa volta e pensar, será que é um fantasma que está vindo na minha direção? Quem é de nós que não vai ser desafiado a ter com Ele então sobre as águas? Quem é de nós que não vai precisar pegar nas mãos dEle o mais forte possível para Ele nos socorrer quando as águas tentarem nos afogar? Eu sei que você, em algum momento da sua caminhada, você parou para contar isso para alguém. Pode ser que hoje seja esse momento em que você está pausando os seus passos para ouvir essa palavra, para pensar o que é que eu posso tirar de esperança dessa palavra para a minha vida. Mas nós vemos aqui que esse texto, essa palavra, nos oferece lições de como enfrentar as diversidades com fé, com coragem, com ousadia. Essa história é inspiração para nós a reagirmos confiantemente e positivamente, esperançosamente às tempestades que inevitavelmente nós vamos encontrar na nossa caminhada de vida. Mas a questão toda é, se existe a tempestade, ok, não tem como a gente fugir dela, não tem como mudarmos a rota, não tem, porque é a única direção que nós temos. Então a questão aqui e o norte dessa palavra é, como então vamos reagir à tempestade? Porque ela vai estar diante de nós, queira ou não queira. Mas a diferença aqui é como nós vamos reagir à tempestade. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é, não fique à deriva. Não fique à deriva. Versículo 15. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Quem estava a bordo? Quem está trazendo essa palavra? Fomos arrastados. O navio foi arrastado e não podemos resistir. Cessamos as manobras. O apóstolo Paulo está dizendo. Quem estava no barco? Quem está relatando essa experiência aqui? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sabia muito bem, diante de todas as experiências, que ele era um filho de Deus. Ele sabia muito bem que ele era um homem que tinha uma missão. Ele era um homem em uma missão, melhor dizendo. Porque essa missão estava em movimento, ainda estava no curso da execução. Ele era um homem de fé.
e ele estava em comunhão com Deus. 4 pontos que eu destaco aqui na figura de Paulo dentro deste cenário. E por causa de quem ele era, Paulo, ele estava totalmente ancorado no meio daquela tempestade. Ele estava totalmente firmado e confiante no meio daquela tempestade, mesmo que o navio não estivesse. Mesmo que diante de todo esse relato nós percebamos que o navio não estivesse, que os demais não estivessem, mas Paulo estava. E ficar à deriva significa estar em uma situação em que se está sendo levado pela correnteza, sem controle. E se está sem controle, está sem direção, está sem destino. E a primeira coisa que eu aprendo aqui de não estarmos à deriva é: não perca a visão do seu destino. Porque a tempestade, ela tende a nos tirar essa visão. Quando a vida fica difícil, quando as coisas não estão mais favoráveis e tranquilas para nós, a tendência é perdermos a visão, o campo de visão, e perdermos o destino. E entenda que as tempestades da vida não existem para nos deixar à deriva. Não existem para nos deixar à deriva. Porque a missão de Cristo, a missão do Pai, não é nos deixar à deriva, senão Ele nem nos chama para o meio das águas. Se não é para ter experiência, se não é para crescer, se não é para romper, pode ter certeza que Deus não vai te chamar. E entenda isso, Deus não vai te chamar para uma tempestade, para te deixar à deriva e para te deixar perecer. Deus não vai te chamar por uma tempestade para te deixar perdido. Deus não vai te chamar por uma tempestade para te deixar sem rumo, sem direção. Entenda, as tempestades, elas fazem parte do processo de Deus para nos levar ao nosso destino. Isso fazia parte do processo do apóstolo Paulo, fazia parte também dos demais que estavam com ele, mas mais de Paulo. Tem momentos que tem coisas que vão acontecer na nossa vida que tem mais a ver com a gente. É óbvio que tem gente que vai estar num barco que vai passar pela mesma situação. Mas é aí que a nossa reação vai falar. Que a nossa vida com Deus vai falar. A nossa fé, a nossa confiança vai falar. E através disso, as pessoas vão testemunhar. Mas guarde isso nesse primeiro ponto. O convite é: como reagir à tempestade? Primeiro, não fique à deriva, não fique sem direção, não pense que você está sem destino, não deixe isso entranhar, não deixe isso enraizar na sua mente, muito menos no seu coração. Sabe por quê? Quem tem convicção de que pertence a Deus, a Jesus, nunca fica à deriva diante das tempestades da vida. Guarde isso. Segundo ponto, para reagir às tempestades: não jogue tudo fora. Nós vemos aqui, nos versículos 18 e 19, no dia seguinte, porque não foi um dia apenas. A tempestade muitas vezes não dura um dia. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Versículo 38. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Eles tinham sido tão atingidos pelos ventos, a tempestade estava tão violenta, as ondas haviam crescido diante dos ventos fortes, que a tripulação começou a lançar fora a carga para deixar o navio mais leve. Para deixar o navio mais leve, porque a Bíblia nos conta. A Bíblia nos conta que eles jogaram fora a carga, depois jogaram fora a armação do navio e em seguida os cereais. Você consegue perceber cada etapa que foi lançado fora?
cada substância, objeto que foi lançado fora do navio, eles se desfizeram das coisas por necessidade. Por quê? Porque a tempestade estava forte. Porém, eles experimentaram algo que eles não esperavam. O peso menor não diminuiu a tormenta. O que é que estava na mente? Vamos diminuir o peso do barco, porque só assim nós vamos sobreviver a isso. E quantas vezes eu e você não fazemos isso? Está difícil, não estou aguentando, está vindo o vento de tudo quanto é lado. E a palavra aqui, ela diz, é do sul, nordeste, é de todas as pontas, estão vindo. Qual é a estratégia? Vamos lançar a mão da carga. Tem mais coisa para lançar? Vamos lançar a mão do cereal. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Estamos enfrentando situações, olhamos para o lado e pensamos, eu vou lançar a mão do ministério. Eu vou lançar a mão do ministério porque está difícil a tempestade. E eu não vou dar conta. Não vai dar, eu não vou conseguir administrar. Porque eu já não sei para onde eu estou indo, o vento está me levando, eu já não sei mais se eu estou na direção certa. Primeiro, eu nunca peguei tempestade em alto mar. Nunca. Às vezes que eu fui, o sol estava lascando o coco. Mas eu já peguei tempestade em estrada. Eu já peguei tempestade em estrada. Teve uma vez que eu estava sozinha na estrada. A tempestade estava tensa. Lembra aquela chuva de vento? Que voaram os telhados de Muriaé? Ficamos três dias a 4. Vocês lembram do estrago? Eu estava vindo de Juiz de Fora. Eu peguei, naquele trajeto de Laranjal, uma ventania e uma chuva. E o carro que eu estava não tinha ar-condicionado. E dentro estava embaçando. Eu liguei o que eu podia ligar. A minha estratégia foi, e a chuva estava vindo de frente, ó, batendo no vidro. A minha estratégia foi, tinha um caminhão na minha frente. Eu falei, eu vou ficar atrás dele, lógico, numa distância segura, né? À toa que tá, mantenha a distância. E eu vou deixar que ele abra o caminho para mim, em meio à chuva. E assim foi. Porque ele abria e eu vinha atrás, porque o caminhão era maior que o carro. Só que se você já teve a experiência de dirigir numa tempestade, você pode falar, mas por que você não parou? Tem tudo isso, você pode estar pensando, não é verdade? Tinha outros desdobramentos, não dava para parar. Não dava para parar. Mas se você já dirigiu numa tempestade, a tempestade ela te impede de enxergar. Pode ser 5 horas da tarde, pode ser 6 horas da tarde. Ela te impede muitas vezes de enxergar o que está à frente, pode ser 7 horas da manhã. Imagine então eles. Imagine nós diante da situação da vida. Com as tempestades nós olhamos e pensamos, não estou enxergando nada na minha frente, eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui, o que está pesando, o que pode me fazer naufragar, eu vou lançar mão. E a gente começa a lançar mão da nossa vida espiritual. O que a gente começa a abrir mão é da nossa vida ministerial. Eu vou abrir mão. Eu vou entregar ministério, eu vou entregar o que eu tenho feito. Eu vou chamar a minha líder, eu vou falar, não está dando, a tempestade está forte demais. E aí a gente lança a primeira carga. Porque a gente acha que é a carga que está dificultando. Só que aí a gente percebe que a tempestade continua. E aí, cada vez mais, a gente começa a colocar em xeque. Lógico que às vezes não é nessa ordem. Mas sabe qual é a outra carga que a gente acha que é a carga que está pesando, que a gente lança a mão? É a nossa vida devocional, a nossa vida de oração. Porque a gente pensa, não, eu preciso fazer algo, eu preciso me movimentar. Eu preciso ver o que ainda eu posso fazer para não perecer. E aí a gente perde o nosso tempo com Deus. A nossa vida de intimidade, a gente lança essa carga para fora do barco.
Entre aspas, porque não é carga, é privilégio para nós, mas você está me entendendo. Só que o que eles perceberam, e que eu e você percebemos, é que não adianta jogar a carga para fora do barco, porque a tempestade continua. Por isso eu estou te dizendo aqui, não jogue tudo fora. Tem coisas que Deus vai te mostrar para jogar fora e vai dizer para você jogar fora. Mas a questão é, não jogue tudo fora. Saiba o que é importante você manter. Busque em Deus o que você precisa manter. A reação deles foi uma reação comum que muitas vezes acontece comigo e com você nas horas das dificuldades. Porque quando a pressão aumenta e o estresse se torna insuportável, nós começamos a renunciar realmente o que tem valor na nossa vida. Nós não renunciamos o que não tem valor. Nós renunciamos o que tem valor. Nós fazemos a escolha errada. E, no entanto, para complicar a situação, o texto diz que alguns marinheiros tentaram abandonar o navio. Os marinheiros, ou seja, as pessoas experientes, tentaram abandonar o navio. Em Atos 27, 31 e 32 vai dizer: então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Vai ter momentos que nós vamos olhar para o que está do lado de fora do barco, que vai ser um salva-vidas. Aparentemente nós vamos achar que isso é a solução, mas Deus vai dizer: corta a corda do salva-vidas, abre mão dele, porque não é com ele que eu vou te fazer chegar. A palavra que eu te dei não foi com bote salva-vidas. Bote salva-vidas tem limite de pessoas a serem carregadas. E Deus está dizendo: se você está nesse barco, está todo mundo com você. Se você optar pelo bote salva-vidas, só alguns irão chegar. Mas se você optar em ficar dentro do barco, diante da palavra que eu já te dei, todos vão chegar a salvo. Então Deus essa manhã está dizendo: corte a corda do barco salva-vidas. Você pode dizer, mas é um barco salva-vidas. Mas Deus está falando para você: mas eu estou no barco. Porque antes de você entrar no barco, eu te dei uma palavra, e o barco fazia parte da missão que essa palavra permeava, estava envolvida. Então permaneça no barco. Quando Paulo enfrentou aquela longa e terrível tempestade, o Senhor veio sobre ele com uma promessa preciosa. Ele lembrou a Paulo que ele estaria diante de César. Deus está dizendo para Paulo: ei, você entrou no barco, com você está a tripulação, com você estão os demais, vocês estão na tempestade, mas você precisa chegar até a César. Você está indo para um desafio, você está sendo afrontado, você está sendo colocado à prova. Não é a tempestade que vai te parar, Paulo. Tem uma outra situação difícil para você encarar? Tem, você precisa chegar até lá, Paulo. Já começa aí, já começa a palavra de Deus sobre a vida dele. Você não precisa se preocupar, porque a palavra foi: Paulo, sai de onde você está e vai até Roma. Vai até Júlio César, Paulo. No meio do caminho apareceu a tempestade, mas qual era a palavra de Deus para Paulo? Sai da Judeia e vai até Roma. Qual é a palavra que Deus tem para você? Sai de onde e vai para onde? A tempestade está no meio do caminho, mas você precisa chegar, e você vai chegar. Você vai chegar do outro lado. Paulo tinha uma palavra, apenas uma palavra era suficiente para ancorá-lo e dar-lhe a segurança necessária.
Para nós, basta apenas uma palavra para nos dar a esperança e a segurança necessária. Porque as promessas do Senhor são firmes e são verdadeiras. As promessas do Senhor são firmes e são verdadeiras. E para fechar esse ponto eu te digo, se você não cortar as cordas do seu barco salva-vidas, você nunca irá desenvolver o caráter que Deus quer que você tenha. Então corte as cordas do barco salva-vidas, para que você desenvolva o caráter que Deus quer que você tenha. Confie nele. Mas eu sei que na tempestade a nossa mente pensa muito. O barulho do vento traz medo. A força do vento traz medo. Mas, para reagir à tempestade, eu e você não podemos nos desesperar. Então não desespere. Atos 27, versículo 20. Não aparecendo nenhum sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente, olha isso, a palavra não está dizendo, finalmente apareceu uma luz, finalmente apareceu outra embarcação para nos ajudar. Olha a palavra, finalmente, perdemos todas as esperanças de salvamento. Olha isso. Finalmente. Tem momentos em que a gente vai estar na tempestade que a gente vai caçar. A gente vai caçar ajuda. Alguém para nos salvar. E Deus está dizendo, você ainda não está compreendendo o que está acontecendo com você. Você está olhando para fora do barco, enquanto você precisa olhar para dentro do barco. Você está caçando ajuda para fora do barco, sendo que com tempestade a gente não vê nada do lado de fora. Enquanto a gente olha para fora, a gente se desespera. Enquanto a gente olha para fora, a gente perde as esperanças. Mas enquanto a gente está olhando para dentro, a gente está lembrando das promessas. Enquanto a gente está olhando para dentro, a gente está firme no Senhor. Enquanto a gente está olhando para dentro, a gente olha um para o outro e fala, a gente vai buscar mais, a gente vai orar mais. Porque não está dando para enxergar a situação e salvamento lá fora. Mas se Deus nos colocou nessa situação, Ele vai nos tirar dela. Se Deus nos trouxe até aqui, Ele vai nos conduzir até o final, a palavra que Ele tem para nós. Então a questão é, não se desespere, pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. Comece a olhar para dentro e a buscar em Deus aquilo que você precisa e você sabe que você precisa nele. Faça isso. Eles sabiam, Paulo e toda a tripulação estavam passando por uma escuridão total por 14 dias. 14 dias, não era 1, 2, 3, não eram 4. Eram 14 dias. Eles não sabiam com a tempestade para onde estavam indo. Eles estavam sendo atirados de um lado para o outro por forças incontroláveis. Eles já tinham jogado a carga fora, a armação do navio, o alimento. O que acontece? O desespero, porque é isso que acontece. Quando eu e você abrimos mão do ministério, da vida com Deus, da busca diária, do relacionamento, da intimidade. Quando eu e você abrimos mão do compromisso dentro da nossa casa, com os nossos, no casamento. Quando olhamos que não tem mais nada, nós entramos em desespero. E é o que aconteceu com eles. Eles haviam perdido toda a esperança de salvamento. Mas eles haviam se esquecido de uma coisa. Até mesmo no vento forte, no meio da tempestade violenta, Deus está no controle de tudo. Eles se esqueceram disso, mas nessa manhã Deus está te lembrando. Ele não perdeu o controle. Ele não nos abandonou, por mais que eles pudessem pensar que Deus havia os abandonado.
Deus está dizendo para você hoje: eu não te abandonei e eu não vou te abandonar nessa tempestade que você pode estar passando hoje. Deus está dizendo para Paulo: Paulo, eu providenciei a tua viagem até aqui. Eu providenciei tudo até aqui. E tudo quanto aconteceu vai te conduzir ao seu destino. Qual que é o destino? Até o imperador de Roma. Fica tranquilo. Deus está dizendo para Paulo: Paulo, você está debaixo da minha vontade. Quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor, nada nos tira do destino. Só que eu estou te dizendo que você pode chegar até o seu destino com tudo em ordem à sua volta intacto. Pare de se precipitar. Não se desespere. Não fique ansioso de forma exacerbada. Porque o desespero nos cega. O desespero nos impossibilita de olhar os prós e os contras. O desespero nos impossibilita de levar em consideração todas as palavras já liberadas sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor é 2 Coríntios 4, 16 e 17 vai dizer, e eu amo esse texto, eu sei que você também ama. Por isso, não desanimamos, embora o nosso exterior estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Eram quantos dias? 14 dias. 14 dias nessa tempestade, tensão. Tempestade a gente não dorme, a gente não descansa. Mas Deus está dizendo, você pode estar esses 14 dias desgastado externamente, mas no seu interior, vocês estão sendo renovados dia após dia. Por quê? Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos, olha isso, os nossos sofrimentos leves, você pode estar dizendo, mas quem disse que é leve meu sofrimento? O apóstolo que está dizendo, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo um peso de glória em nós. É uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, do que sofrimento e dor. A palavra dizendo para Deus, Ele não diminui a nossa causa. Ele sabe da nossa dor. Mas entenda, para nós a nossa dor é gigantesca. Não é assim? Ela é gigantesca, porque é só você que sabe, é só eu que sei o que a gente está passando. Mas Deus está dizendo, ela pode ser grande para você, mas para mim ela é pequena, ela é leve. Porque quando você entrega para mim o seu fardo, você troca o fardo, o meu jugo ele é leve, ele é suave. É isso que Deus está dizendo. Quando nós descansamos, quando nós entregamos, nós experimentamos essa experiência. O nosso exterior, a gente pode estar com olheira. A gente pode estar com unha para fazer. Vocês podem estar com a barba para fazer. Pelo desgaste, pelo tempo, pelas lutas, não sei. Mas Deus está dizendo, o interior, ele está intacto, ele está alinhado, porque está ancorado em mim. É o interior. Você está aqui nessa manhã, é por causa do seu interior. É por causa do que Deus tem que fazer no seu interior. Porque o que Ele vai fazer vai produzir peso de glória, e peso de glória é eterna. Que é incomparável às nossas lutas e situações diárias. Mas, para reagir à tempestade, nós não podemos perder a promessa de vista. Nós não podemos nos desesperar. E nós não podemos perder a promessa de vista, porque quando a gente se desespera, a gente perde a promessa de vista. Isso acontece, irmãos, porque o desespero nos cega. Quando você enfrentar um problema, busque encontrar a promessa nele.
Porque para cada problema existe uma promessa. Para cada tempestade existe uma promessa de bonança. Pare de pensar no que essa tempestade pode causar em você e comece a procurar a promessa que está sobre essa tempestade. Mude o foco, por isso não perca a promessa de vista. Existem inúmeras promessas na Bíblia. Você sabe muito bem disso, as quais eu e você podemos recorrer em todos os momentos de tempestades. Eu e você, nós podemos superar o desânimo quando pararmos de focar no que poderia dar errado, porque esse é o problema. A gente foca naquilo que poderia dar errado, nem é no que deu errado. Olha isso. É a ansiedade do amanhã, é a preocupação do amanhã. A gente foca no que poderia dar errado e começa a se desesperar. E Deus está dizendo: pare de focar naquilo que você acha que poderia dar errado e comece a se concentrar na promessa que eu já trouxe sobre a tua vida, de que tudo vai dar certo e que você vai chegar do outro lado. Só que eu sei que o dar certo, ele não vem 100% perfeito. Não é, Deus deu a palavra, pá, pum, fomos lá e conquistamos, chegamos. Não. Porque se fosse assim, nós não saberíamos valorizar a promessa e viver da promessa. E todos esses processos sempre nos levam a entender o valor dessa promessa. E quando sabemos o valor da promessa, vivemos e valorizamos todos os dias essa promessa. E quando passamos por situações semelhantes, porque não passamos por situações iguais, algumas coisas se assemelham, Deus nos faz lembrar. Você lembra do que você passou lá atrás? Você sabe o valor do que você passou. E você sabe o valor do cumprimento da minha promessa sobre a tua vida. Fica tranquilo, não vai ser diferente agora. Mais uma vez eu vou provar, mais uma vez você verá o meu poder se aperfeiçoando no seu momento de fraqueza, em meio à tempestade. Porque eu sei, na tempestade, nós somos tentados à fraqueza. Nós somos tentados à fraqueza. Eu e você podemos superar o desânimo quando pararmos de focar no que poderia dar errado e começarmos a focar e nos concentrar nas promessas de Deus. Tudo nessa palavra, nesse relato aqui do apóstolo Paulo, tudo estava indo por água abaixo na tempestade, menos o apóstolo Paulo, menos Paulo. Por que ele não estava desabando? Por que é que ele não estava desesperado? Porque a confiança dele estava em Deus. A confiança dele estava em Deus. E principalmente depois que ele recebe essa palavra. A confiança do apóstolo não estava no navio. Não é à toa que ele é convidado. Os marinheiros são convidados a cortar a corda do salva-vidas. Vivemos em dias em que os homens, em que nós estamos abandonando o navio a um ritmo alarmante. Temos vivido tempos em que muitas pessoas estão pulando para fora do barco, desesperadas, porque acham que não tem jeito, porque acham que não vão chegar, porque acham que vão naufragar. Muitos que estão dentro do barco. Eu volto a dizer, isso é alarmante. Mas nessa manhã o Espírito Santo está vindo sobre nós, trazendo essa testificação, que a partir de agora será diferente, não vai acontecer comigo e com você. Nós não vamos pular para fora do barco, nós vamos permanecer. Nós vamos permanecer, porque é uma palavra que está sendo liberada, e nós vamos permanecer nessa palavra. Nós vamos permanecer no verbo vivo, no verbo que habitou entre nós, no verbo que move entre nós, no verbo que age através de nós, no verbo que tem todo o poder, no verbo que cumpre o que prometeu, Jesus. Nós não vamos pular para fora do barco, nós vamos permanecer dentro, haja o que houver. Haja o que houver.
Porque as tempestades, elas sempre vão nos atacar. Mas não adianta fugir. Não adianta fugir da igreja. Não adianta fugir do ministério, não adianta. Quem me conhece sabe, eu gosto de dizer, Deus sempre nos pega na curva. Não adianta fugir, porque chega um momento que o nosso recurso acaba. Não é à toa que no primeiro deserto, que a palavra vai dizer de Agar, que ela foge ainda com Ismael no ventre, o anjo do Senhor aparece para ela e fala: volta, humilha para a tua senhora. Ou seja, tem deserto que Deus fala: eu não te mandei para ele, volta, porque senão você vai morrer. Você quer ir para esse deserto por conta de desilusão, por decepção, por desespero. Mas não é agora a hora. Porque os desertos que eu envio, eu dou provisão. E Agar, esse agora não é para você ir, você não tem estrutura para ele, não tem provisão, então não vá. Volta, humilha para a tua senhora, porque no tempo certo você vai sair e você vai dar continuidade àquilo que você tem que fazer. E aí você sabe da história. Ismael nasce. Ismael nasce. O primeiro deserto, Ismael estava no ventre. No segundo deserto, Ismael já havia nascido. Ismael, significado Deus ouve. Deus está dizendo: a promessa precisa nascer. Se você vai para o deserto, a promessa vai morrer no deserto. Mas se você voltar em obediência, a promessa vai nascer. E o que é que vai te sustentar no deserto? A promessa. Por um momento, tudo bem que a palavra vai dizer que Agar, ela se desespera. Deixa Ismael a uma distância, se afasta para não ver o menino chorar. Mas a palavra diz o quê? Que Deus ouviu. E aí eu entendo. Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Deus está dizendo para Agar: você tem a promessa, agora ela é viva, ela está do lado de fora. E eu ouvi, Agar. Eu ouvi. E eu vou cuidar. É isso que Deus faz conosco. São para essas experiências que Deus nos leva. Tempestades, desertos, todas as situações naturais que são tipificadas, exemplificadas na nossa vida espiritual. São em todos esses lugares, experiências que Deus nos coloca para dizer: a minha promessa permanece. A minha palavra permanece, você precisa chegar do outro lado. Então, não foge. Não foge, não pule para fora. Não foge do velho navio de Sião. Posso lembrá-lo de que o melhor lugar para se estar nas tempestades na vida é no navio, onde o Senhor quer que você esteja. O melhor lugar para se estar, quando as coisas não estão favoráveis e difíceis, sempre será, e não apenas quando estão difíceis e desfavoráveis, mas em todo momento, o lugar que precisamos estar é no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é esse navio que traz segurança. Se você deixar o navio, poderá enfrentar a fúria da tempestade por conta própria. Por conta própria. Mas se você ficar onde o Senhor o plantou, pode ter certeza de que o trabalho providencial dele em sua vida será realizado até o fim. Ele estará com você até o fim. E Paulo mantinha-se focado na promessa de Deus. E ele disse, dos versículos 22 a 25: mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Olha a palavra, coragem. Nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. É o que Deus disse na passagem de Jó. Você pode tocar em tudo, mas nele você não toca. É Deus dizendo: tudo que está à tua volta pode até cair, pode até perecer, mas se você estiver no Senhor,
você não vai perecer, você não vai naufragar. O barco pode se desfazer, se despedaçar, mas você não irá, porque você está no Senhor. Isso é maravilhoso de ouvir. E a palavra ainda continua: pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus, a quem pertenço, a quem adoro. Ele está dizendo no presente, a quem pertenço e a quem adoro. A tempestade não fez a identidade de Paulo estar em xeque. Ele não entrou em crise quem ele era com Deus em meio à tempestade. Ele não questionou a Deus por ele estar passando por aquela situação. Ele está dizendo: a quem pertenço e a quem adoro. Ou seja, eu sei quem eu sou na tempestade e eu continuo a fazer o que agrada ao Senhor em meio à tempestade. Paulo nos traz esse exemplo. A quem eu pertenço e a quem eu adoro. É por isso que Deus aparece em meio às tempestades. Quer que Deus apareça a você em meio às tempestades? Busque a Ele. Não se distancie dEle. Então Deus aparece para Paulo e diz: Paulo, não tenha medo. Não tenha medo, porque é necessário que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando. Deus está dando para Paulo não apenas a vida dele como garantia, mas a vida de todos aqueles que estavam no barco. Olha essa palavra. Assim, tenham ânimo. Deus está trazendo uma palavra para todos. Tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de modo como foi dito. Paulo responde, Paulo traz essa confirmação. E a minha pergunta para você é: quais são as tempestades que você está enfrentando? Que você já ficou tentado a pular para o bote salva-vidas, para abandonar o barco e quem está dentro do barco, para achar que você vai chegar mais rápido do outro lado, sendo que a missão que Deus tem vai começar com você. Mas existem muitos que vão ir através de você. E eu volto a dizer, Deus está trazendo essa palavra ao seu coração, porque muitos estão se inspirando em mim e em você. E se você desistir, eles também desistem. E Deus está dizendo: não desista, Paulo. Não tenha medo. Porque eu preciso que você se compareça até onde eu disse para você ir. E com você, todos os outros também estarão a salvo. Paulo, eu preciso que você expresse para eles a devoção, a sua entrega e a sua adoração. Porque é através dela que eles também vão experimentar e eles também vão viver. Deus está dizendo: você não pode desistir. Porque enquanto você não desiste... Ah, mas as pessoas estão ancoradas em mim. Não, nós não somos muletas de ninguém. Mas podemos inspirar pessoas. Histórias inspiram. Histórias testemunham quem Deus é. E Deus está dizendo: deixe a sua história testemunhar quem eu sou na tua vida. Deus não quer que você conte uma prosa, ou apenas declare um poema. Deus quer que você conte uma história. Largue a prosa do bote salva-vidas e permaneça nesse navio da história que Deus quer que você conte. Por mais que chegue do outro lado despedaçado, mas você está intacto. Você chegou intacto. Mas quais são as tempestades? E já concluo a minha palavra aqui. Deus está te encorajando a reagir às tempestades. Deus está dizendo: não fique à deriva. Não fique perdido sem saber o que fazer. Não jogue as coisas preciosas fora da sua vida. Não se desespere. E nunca perca de vista as promessas de Deus. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha
para aquele que nele espera. Deus é capaz de resolver tudo isso. Ele irá livrá-lo diante dessa tempestade. Pode parecer que o barco vai afundar. Pode parecer que a tempestade irá prevalecer. Mas, quando as ondas se acalmarem, quando o vento cessar, quando ele parar de soprar, quando a chuva cessar, quando as nuvens de tempestade se afastarem para o horizonte, você verá que Deus estava no controle o tempo todo. Que Ele permaneceu no controle o tempo todo. E com uma certeza, nós podemos entender e dizer: nenhuma tempestade é capaz de nos afastar do curso que Deus determinou para a nossa vida. Nenhuma tempestade. Ele vai nos proteger durante a tempestade. E vai nos entregar com sucesso ao porto seguro da sua glória e da sua glória eterna. O fato é, Ele não me salvou, Ele não te salvou, Ele não salvou você para perder o domínio dele em uma tempestade. Porque é que Ele iria te salvar na cruz do Calvário para te perder em uma tempestade? Pare para pensar nisso. Não. Ele não te salvou para te perder em uma tempestade. Ele te salvou para levá-lo para casa, para te trazer para a presença dele. E é exatamente isso que ele vai fazer, porque João 14, de 1 a 3 vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vou preparar o lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É Deus dizendo: não turbe o vosso coração. Essa tempestade não pode te tirar da minha presença, porque quanto mais o vento soprar diante dessa tempestade, mais para perto ela vai te trazer de mim. E quanto mais perto você estiver, mais da minha presença você vai experimentar, mais da minha ação e do sobrenatural você vai experimentar, mais da minha glória revelada você terá. E eu gostaria nessa manhã de te encorajar a se apresentar a Ele e dizer algo muito específico ao coração do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora. Jesus está dizendo para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, não fiquem inquietos.